Olá, amigos das redes sociais. Olá, grande nação alvinegra. Olá, amigos do grupo Asa TV. Eu percebi que algumas pessoas não entenderam direito como é que foi essa questão das chapas, etc, etc, etc. Eu vou tentar explicar como é que funcionou isso, até porque eu acompanhei de perto e anteontem, né, eu estive na secretaria do ASA e conversei com um conselheiro e tirei as minhas dúvidas. A questão é o seguinte: do que eu ouvi, o ASA tem nos seus livros anotados mais de 1.000 sócios patrimoniais. Primeiro ponto, certo? Mais de 1.000. Bom, mas esse sócio que não está pagando, ou seja, ele é devedor, como se diz, ele não está adimplente, ele não está apto a participar da eleição. Então, a diretoria do ASA, de uma forma organizada, é bom que se frise, fez um recadastramento. E nesse recadastramento, viu-se, né, que o ASA tinha um pouco mais de 90, um pouquinho mais de 100, digamos entre 90 e 110 sócios chamados adimplentes. Sócio patrimonial adimplente. Quer dizer, só essas pessoas que são sócios patrimoniais adimplentes é que podem participar do Conselho Deliberativo. Porque a primeira eleição, que inclusive já houve, é para o Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo do ASA é grande, são 71 vagas. Então não foi nem fácil para os atuais dirigentes do ASA trazer os 71 para completar o Conselho. Mas liga para lá, liga para cá, liga para lá, liga para cá, formou-se o Conselho Deliberativo com 71 nomes, 71 sócios patrimoniais. Tá certo? A partir daí é que se vai fazer a diretoria executiva, que, se eu não estou enganado, são... Sim, aliás, esse conselho ele tem 4 cargos que já estão definidos. Eu não sei exatamente, eu só sei que o presidente do conselho se manteve, que é o Ivens, né? E o vice-presidente do conselho foi trocado. Saiu o Igor Rafael e entrou o meu colega de profissão, o Dr. Celso Marcos. E tem mais 2 pessoas que eu não estou lembrado o nome. A saída do Igor da vice-presidência já é um indicador de que ele irá para a diretoria executiva. Só que a gente não sabe para que cargo. Muita gente gostaria que ele fosse o presidente, mas provavelmente ele não vai ser. Tá certo? Então, o Estatuto do ASA, ele é meio parlamentarista. Quer dizer, o torcedor não vota no presidente do clube, como a gente vota no Lula, ou no Bolsonaro, ou no Collor, ou seja lá em quem for. Quem vai eleger a diretoria do ASA é o Conselho Deliberativo. Entendeu? São esses 71 sócios patrimoniais que foram eleitos agora a semana passada. Tá certo? Para que houvesse, se fosse o caso, uma chapa de oposição ao Conselho, teriam que existir mais 71 sócios patrimoniais em dia, quer dizer, adimplentes. Ou então teria que haver alguma dissidência dentro desses 71 que foram eleitos. Tá certo? Mas como a montagem desses 71, a gente sabe mais ou menos como é que foi feita em algum momento. Houve um chamamento dos amigos, dos conhecidos, dos abnegados. Então esse conselho de 71, ele é fechadinho. Ele é fechadinho, entendeu? Então pronto, então não vai ter dissidência dentro do conselho, para, digamos assim, ter 2 chapas dentro dos 71
conselheiros. Como só tínhamos 90 e poucos sócios patrimoniais aptos, então não houve eleição para o conselho, na verdade, né? Houve aclamação, como se chama, não houve votação. E a mesma coisa vai acontecer para a diretoria executiva. Os 71 sócios patrimoniais já eleitos para o Conselho Deliberativo para o biênio 2001, 2021 e 2022 vão aclamar 4 pessoas para assumirem até onde eu sei, são 4 cargos, ou pode ser até que sejam mais cargos, né? Mas existem os cargos básicos e os cargos complementares, né? E até onde eu tenho percebido, há um consenso muito grande de que o sargentão, que eu não vou dizer o nome para não facilitar a candidatura dele de vereador, então o sargentão está com um prestígio violento nesse conselho. Todo mundo sabe quem eu estou falando, né? O sargentão, que ele bota a propaganda no carro de SM, né? E quando ele se apresenta como presidente do ASA, ele bota MM, né? Então, provavelmente, quem vai ser aclamado presidente do ASA é o sargentão, entendeu? E é bem possível que o Igor, que deixou a vice-presidência do conselho, possa ser o vice-presidente do ASA, o que já é uma coisa boa, porque o Igor, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser presidente do ASA, porque ele está se preparando para isso. E assim, a minha opinião de que o Igor é um nome a ser preparado para assumir a presidência do ASA é que ele tem uma grande experiência no Rotary Club de Arapiraca. Ele é um rotariano, quer dizer, ele não é rotariano porque ele entrou cedo, e antes de uma certa idade você entra primeiro no Rotaract, né? E depois de uma certa idade você vai para o Rotary. Então a gente pode acreditar que o Igor Rafael está trazendo para dentro do ASA um pouco da ideologia, um pouco do modo de ser do Rotary Clube Internacional, entendeu? Eu sei disso porque eu fui ajudado pelo Igor, eu fui ajudado pelo professor e companheiro Cláudio, como é que chama, meu Deus, o sobrenome dele, que é candidato também a prefeito de Arapiraca agora, não é? Me ajudaram a fundar, né, o Rotary Clube de Traipu, não é? Mesmo que ele não tenha ido muito bem depois, não é? O meu pai foi um grande rotariano lá em Batalha. Então, o Hospital Regional de Arapiraca, ele é gerido muito bem por 3 rotarianos. Então, eu tenho a impressão que se o Igor vier como vice-presidente do Sargentão, ele certamente trará a influência e o prestígio do Rotary Internacional. E é essa a minha chateação. Diminuiu muito quando eu percebi, né, que a gente poderia ter alguma coisa nova. O que eu sempre pedi sangue novo, né? Sempre pedi sangue novo. Se o Igor Rafael, o advogado Igor Rafael, vem para a vice-presidência e divide com o Moisés as tarefas de gestão, além das tarefas advocatícias, porque ele também é do setor advocatício do ASA, eu acho que a gente já tem uma mudança, entendeu? E naturalmente esse aprendizado de 2 anos, se isso se configurar, vai prepará-lo para que ele em algum momento possa se candidatar. Não quer dizer que ele vá ganhar, entendeu? Agora, a oposição do ASA não pode ficar só falando mal disso ou daquilo. Ela tem que entender como é que se monta uma oposição. A primeira oposição é ter um conselho de oposição, ou dentro do conselho, uma chapa de oposição. Entendeu? Então, essa eleição está resolvida, a diretoria será aclamada.
Haverá uma indicação dentro desses 71 conselheiros já eleitos, já aclamados, dos principais nomes, dos nomes que os conselheiros endossam, por esse ou por aquele motivo, e o palpite aqui do pré-candidato. Eu descobri, né? Eu estou com minha documentação agora de sócio patrimonial, eu só preciso atualizar os meus pagamentos, né? Eu estou pensando, né, se eu quero realmente retornar à condição de sócio patrimonial, porque a condição de sócio patrimonial, ela de alguma forma inibe você, às vezes, de fazer certos comentários sobre a diretoria, né, ou sobre o time, ou sobre o ASA, né? Então é preciso ver que toda pessoa que se investe numa função, ela tem direitos e ela tem deveres, né? E dentre esses deveres, né, alguns deles devem ser cumpridos sob pena de você ser punido, entendeu? Como o nosso ex-prefeito, né, está sendo expulso do PMDB. O ASA também pode expulsar os sócios patrimoniais que não estiverem de acordo com o que o estatuto manda. Tá certo? Então é preciso a gente aprender as regras do jogo para a gente depois estar reclamando ou estar falando. Não adianta. O ASA vai ser assim, até que esse estatuto seja modificado, né? É preciso primeiro se eleger. Volto a repetir que eu já estou terminando. 71 conselheiros, que é o parlamento, é como se fosse o Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional então escolhe aquelas pessoas que eles têm preferência para assumir a diretoria executiva. E a diretoria executiva, ela é subordinada ao Conselho. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, outros países onde o parlamentarismo existe, né? Se a diretoria executiva não vai bem, por algum motivo, o parlamento pode tirar. Mas eu duvido que isso possa acontecer no ASA. O conselho executivo dizer, não, essa diretoria está mal, o time está quase na lanterna e vamos ter que trocar a diretoria executiva. Mas parlamentarismo, que é mais ou menos o ASA, não é presidencialismo. O presidencialismo prevê que as pessoas votem, o povão votem, os sócios votem, os torcedores votem. Então essa eleição do ASA, ela é parlamentarista. São os deputados e senadores que no ASA são chamados de conselheiros patrimoniais que escolhem a diretoria executiva. Tá certo? Eu espero que os senhores tenham entendido, né? Foi o que eu entendi e eu estou tranquilo, né? Não gostaria que o Sargentão fosse o presidente, mas se um conselho de 71 pessoas acha que ele é o melhor nome, que assim seja. Mas eu me alegro, por exemplo, se por acaso o jovem advogado Igor Rafael puder ser o vice-presidente, porque ele vem se preparando para assumir esse cargo e volta a dizer, eu acho que ele traz com ele toda a bagagem que ele adquiriu no Rotaract, Rotaract de Arapiraca, né? Dos quais ele é um dos cabeças, e naturalmente se ele ainda não é um futuro rotariano. Então vem com ele, entendeu? Toda a magnitude do Rotary Internacional, ao qual eu acho que ainda pertenço, e aonde meu pai, Danilo de Carvalho Uli, foi um cabeça do Rotary Clube de Batalha. Tá certo? Então um abraço a todos, espero que eu tenha me feito compreender, e vamos acreditar, né, que apesar do desânimo dos torcedores, que muitos dizem que o ASA está no fundo do poço, que o ASA se acabou e tal, vamos acreditar que tudo será diferente em 2021. Tá certo? Ok? Combinado? Abraço grande, saudações alvinegras, dizem por aí, e eu acredito que Deus é alvinegro. Assim seja. Um abraço.